Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós iremos falar sobre a artrite reumatoide. Nosso grupo é composto por Eliel, Letícia, Vinícius, Paula, Daniel e Laís. A artrite reumatoide é uma doença crônica, sistêmica e autoimune. É caracterizado por inflamação na membrana sinovial, que afeta principalmente as articulações simétricas e periféricas, e é uma doença aditiva. Geralmente começa com uma artrite simétrica e tem um curso imprevisível e variável, embora a dor e a incapacidade possam ser minimizados se a condição é reconhecida precocemente e tratada de imediato e de forma adequada. A epidemiologia varia de 0,5 para 1% da população mundial. Afeta mais mulheres do que homens, na proporção de 3 para 1. A patogênese envolve múltiplos fatores, incluindo a predisposição genética e ambientais, como o tabagismo e o uso de anticoncepcionais. A idade de início é entre 30 e 50 anos e resulta em dificuldade progressiva. Em quase da metade de todos os pacientes experimentam prejuízo funcional importante em 10 anos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características gerais e a sintomatologia da doença. Dentro das características gerais, nós vamos perceber alguns aspectos como as lesões articulares e também no tecido conjuntivo, a rigidez articular, principalmente de manhã, depois que a gente acorda, e depois de períodos de inatividade. Também nós vamos ver a instabilidade, que vai ser um reflexo da lesão articular, e as deformidades, que vão ser vistas principalmente nas mãos e nos pés, onde nós temos articulações menores. E também pode haver o desenvolvimento do joanete. Dentro dos sintomas, nós temos alguns gerais que vão ser a dor, a vermelhidão, o aumento da temperatura local articular e a formação de edemas, que são inchaços. E esses sintomas, eles podem estar presentes em todas as articulações do corpo, como, por exemplo, nos joelhos, nos pés, mas principalmente vão ser vistos nas articulações das mãos e dos punhos, como está mostrando aqui na imagem. E também pode haver o acometimento da coluna vertebral. E esse acometimento vai ocorrer com maior frequência na porção cervical da coluna, mas também pode acontecer nas porções torácica e lombar, porém com menos frequência. Em continuação ao que foi dito, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória de etiologia desconhecida, ou seja, não se sabe ao certo o que desencadeia essa doença. Porém, sabe-se que é crônica por não ter cura, ela é sistêmica, pelo fato de afetar outras partes do corpo, e autoimune, pois os tecidos são atacados pelo próprio sistema imunológico, ou seja, há uma falha nos mecanismos de tolerância. Ela é caracterizada por uma inflamação do líquido sinovial, que é aquele que é encontrado nas cavidades das articulações sinoviais entre as cartilagens. E quando analisado esse líquido, é visto que ele possui citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-8, TNF-alfa e interferon-gama, que recrutam células para esse local e essas, por sua vez, começam a destruir o tecido. Essa inflamação, a longo prazo, é o que ocasiona a destruição da cartilagem, o tecido em volta, né? E caso não seja controlado, pode evoluir até para uma artrose, que seria a destruição do osso. Mas do ponto de vista imunológico, como a artrite reumatoide é observada? O que desencadeia ela? Qual o seu mecanismo imunológico? Primeiramente, ela é caracterizada como uma hipersensibilidade tipo 4. Ela é desencadeada por um linfócito TCD4, autorreativo, que tem a capacidade de ativar outras células, como os linfócitos B, que por sua vez passam a produzir, depois de ativados, anticorpos do tipo IgG na sua fase crônica, e consequentemente o linfócito B produz um autoanticorpo denominado como fator reumatoide, que é autoreativo contra o que é próprio, ou seja, as moléculas de IgG. O fator reumatoide, ele representa um grupo de autoanticorpos caracterizados pela habilidade de reagir com determinados epítopos da porção do fragmento cristalizável da IgG e atua ativamente na patogênese da artrite reumatoide, sendo a sua presença sugestiva de prognóstico desfavorável. Teoricamente, um estímulo antigênico pode levar ao aparecimento de uma IgG anormal, resultando na produção de fator reumatoide e no desenvolvimento posterior da doença reumática. Assim, o fator reumatoide provavelmente não inicia o processo inflamatório da doença reumática,
mas atua perpetuando e amplificando esse processo. Resumindo, normalmente o linfócito T reconhece o que é estranho e produz uma resposta imune para destruir esse algo estranho. Entretanto, no caso desse tipo de doença autoimune, ele reconhece o que é do próprio organismo, cometendo um erro. Isso, ele ativa outras células, como os linfócitos B, que produz anticorpos e também destrói o que é próprio, intensificando esse processo. Bom, falando um pouco agora sobre os métodos de diagnóstico da doença, o diagnóstico confirmado ele ocorre com análise de 3 fatores principais, que são a anamnese, os exames radiográficos e ultrassonográficos e os exames laboratoriais. E aí, falando um pouco sobre cada um, o diagnóstico ele se inicia pela anamnese, porque através dele é possível identificar os sintomas apresentados pelo paciente, se há algum fator de risco e iniciar uma investigação quanto ao histórico familiar do paciente, se há algum outro caso da doença na família. Bom, em relação aos exames radiográficos e ultrassonográficos, eles são importantes pela especificidade que eles apresentam, podendo identificar se há algum tipo de inflamação nas articulações, qual a extensão dessa inflamação e identificar até se a doença está com uma progressão mais severa, causando, por exemplo, erosões ósseas. E aí, um dos exames mais utilizados no caso da artrite reumatoide é a ultrassonografia musculoesquelética de alta resolução, que é capaz de identificar a presença de sinovite, que seria a inflamação da membrana sinovial. Em relação aos exames laboratoriais, eles também possuem um papel fundamental na confirmação do diagnóstico, pois eles são capazes de detectar os compostos que sinalizam a artrite reumatoide. E dentre esses pontos, a gente pode citar 4 exemplos, que são a pesquisa pelo fator reumatoide, a pesquisa pelos anticorpos anti-CCP e pelos biomarcadores, que são a PCR e o VHS. A pesquisa pelo fator reumatoide é considerado um dos testes mais úteis para a comprovação do diagnóstico dessa doença, pois quando há indicação de altos títulos desse grupo, entende-se que a doença está progredindo para um estágio mais grave. Porém, ele pode não ser muito útil nos estágios iniciais da doença, porque nesse período o fator reumatoide apresenta baixos títulos, e assim é possível dar um resultado falso negativo. Em relação à pesquisa pelos anticorpos anti-CCP, eles são importantes porque eles são produzidos em uma membrana sinovial inflamada e no líquido sinovial de pacientes que apresentam essa doença. Geralmente, esse teste ele é feito em conjunto com o fator reumatoide, porque ele é eficaz nos estágios iniciais da doença, caso o fator reumatoide dê um falso negativo. Em relação aos biomarcadores, eles são analisados para o diagnóstico da doença, porque eles também são produzidos quando há um quadro inflamatório. E aí analisa-se a proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda, produzida geralmente pelos hepatócitos, que foram induzidos por citocinas inflamatórias. E no caso da artrite reumatoide, os altos níveis dessa proteína correlacionam-se positivamente com a atividade patológica e alterações histológicas na membrana sinovial. E em relação ao VHS, que é a velocidade de eritrossedimentação, ele é um teste que indica a velocidade com que os eritrócitos se acomodam em uma amostragem sanguínea. E em casos de doenças autoimunes, como é o caso da artrite reumatoide, os eritrócitos eles tendem a apresentar uma maior densidade, fazendo com que sua acomodação no tubo de ensaio seja mais rápida. Logo, essa velocidade é maior. E além de todo esse processo diagnóstico, existe ainda um método que pode auxiliar na confirmação do diagnóstico da artrite reumatoide, que é a tabela de critérios classificatórios para essa doença, que foi elaborada pelo ACR, que é o Colégio Americano de Reumatologia, e a EULAR, que é a Liga Europeia contra o Reumatismo, que se baseia em 4 critérios principais, que é o envolvimento articular, a sorologia, a presença de reagentes de fase aguda e o período de duração da doença. Bom, tendo em vista o desenvolvimento da doença, algumas das estratégias de tratamento adotadas hoje em dia podem variar de acordo com o estágio da doença e do sistema imunológico do indivíduo. O remédio mais indicado para um estágio inicial da artrite reumatoide é o metotrexato, o qual vai atuar na enzima CD39 responsável pela produção da adenosina. Isso vai estimular a produção da adenosina, que apresenta um grande potencial anti-inflamatório,
quando atua em seus receptores presentes nas células inflamatórias. A interação ativa uma via supressora nessas células, controlando a inflamação e detendo a doença. No entanto, cerca de 40% dos pacientes não respondem ao tratamento, devido a uma mutação no gene que expressa a enzima CD39, tendo em menor quantidade no organismo, fazendo com que sejam utilizadas outras terapias mais caras que o metotrexato. O uso da CD39 em células T reguladoras como biomarcador da eficácia terapêutica do metotrexato pode trazer grandes benefícios para a qualidade de vida dos pacientes, evitando uma exposição desnecessária do paciente ao fármaco e para otimizar a escolha das terapias disponíveis, ocasionando uma diminuição considerável nos custos com medicamentos e serviços hospitalares oferecidos durante o tratamento. O tratamento medicamentoso vai variar de acordo com o estágio da doença, sua atividade e gravidade, devendo ser mais agressivo quanto mais agressiva for a doença. Os anti-inflamatórios são a base do tratamento, seguidos de corticoides para as fases agudas, drogas modificadoras do curso da doença, a maior parte delas imunossupressoras. Mais recentemente, os agentes imunobiológicos passaram a compor as opções terapêuticas. O tratamento com anti-inflamatórios deve ser mantido enquanto se observar sinais inflamatórios ou o paciente apresentar dores articulares. O uso de drogas modificadoras do curso da doença deve ser mantido indefinidamente. O tratamento medicamentoso é sempre individualizado e modificado conforme a resposta de cada paciente. Em alguns pacientes, há indicação de tratamento cirúrgico. E como forma de terapia concomitante, é aconselhável a prática de alongamentos e alimentação de comidas ricas em cálcio para auxiliar na prevenção da osteoporose nos pacientes com artrite reumatoide. Diante das informações apresentadas, vimos que a artrite reumatoide é uma doença crônica, sistêmica e autoimune, e que, além disso, é fundamental estarmos atentos aos sintomas, como as dores nas articulações, vermelhidão e inchaço, e as características, como a rigidez, as deformidades e a instabilidade. Saiba que para o paciente com artrite reumatoide, estar vacinado é essencial, já que garante um sistema imunológico fortalecido e reduz a ocorrência de algumas doenças infecciosas que podem agravar o quadro em geral. Também, a fisioterapia e a prática de exercícios são aliadas para prevenir e corrigir a atrofia, a perda ou limitação do movimento articular e a instabilidade das articulações. Não deixe de consultar seu médico e fisioterapeuta. Por fim, destacamos a importância da imunologia para entendermos melhor os mecanismos da doença, os tratamentos e os diagnósticos e diversas outras áreas primordiais. Muito obrigada!